Olá pessoal, meu nome é Adriano Lima, eu sou o CISO do Grupo ADX e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente elabora um plano diretor de segurança da informação para nossos clientes. O plano diretor é a estratégia da área de segurança e a gente vai entender quais atividades são executadas em cada fase dessa jornada. Vamos comigo? Bom, gente, vamos lá. Essa aqui é a jornada de implantação do plano diretor de segurança da informação. Para que a gente possa entender isso aqui em detalhes, eu quebrei aqui em 10 fases, a gente vai analisar cada uma individualmente. Primeira fase aqui, fase 1, tá? É a fase de definição de escopo, tá? Então aqui a gente vai poder entender se o cliente é um grupo empresarial, se é uma única empresa, se ele tem filiais, né? Se ele utiliza recursos em nuvem, né? Se tudo está dentro do próprio data center da empresa. Então, essa ideia aqui de definir o escopo é bom para a gente ter o conhecimento da abrangência e a gente poder dimensionar o esforço necessário para todo o trabalho. Tá? Na fase 1, definição do escopo. Na fase 2, a gente trabalha aqui com alinhamento estratégico. Tá? Isso é muito importante porque a gente precisa entender a estratégia empresarial para que a gente possa derivar a partir delas quais são os projetos e iniciativas de segurança que vão dar apoio para que as coisas funcionem de forma dinâmica e segura. Então a gente precisa ter aqui entrevistas com o board, né, com toda a diretoria, para entender em detalhes a estratégia corporativa. Muitas vezes essa estratégia não está escrita em lugar nenhum, está apenas na cabeça dos empresários, né, dos diretores. Então a gente precisa ter essas reuniões para que a gente possa ter certeza de que a gente está alinhado com todas as ações que a gente vai definir. Na fase 3, que seria a fase mais longa, a gente tem uma série de diagnósticos que são cuidadosamente escolhidos de acordo com o tipo de modelo de negócio que o nosso cliente tem. Então a gente começa sempre com a análise SWOT, né? Aquela ideia de você avaliar os pontos internos e externos, né? Que trazem aí fraquezas, oportunidades, forças, ameaças. E a gente tem uma visão tanto dos próprios colaboradores como uma visão externa do mercado, né? Em relação àquele segmento, quais são os riscos, né? Que estão acometendo aquele segmento no momento. E isso é muito importante para que a gente possa fazer uma espécie de benchmark, né? Com outras empresas e o nível de proteção que essa empresa precisa. Afinal de contas, a gente não vai colocar a tecnologia da NASA numa padaria, nem a tecnologia de uma padaria em um banco. Né? Então a gente precisa ter o matching aí específico do que aquele modelo de negócio precisa. Depois a gente parte aqui para uns diagnósticos que são muito conhecidos como melhores práticas de mercado, né? ISO 27001, NIST e o SysControl. Então, assim, normalmente a gente utiliza a ISO 27000 quando a empresa está indo para um caminho de certificação mesmo na área de segurança. A gente utiliza o NIST para modelos de negócio que são mais complexos, né? E o SysControl para modelos de negócio que são mais simples. Isso não é uma regra, a gente já teve casos que a gente utilizou um subconjunto dos três aí integrados, que a gente queria pegar o melhor de cada modelo para uma necessidade específica do cliente, então isso aí vai depender muito do tipo de cliente que a gente está atendendo. Diagnóstico LGPD, então a gente quer garantir, né, que o cliente está adequado à Lei Geral de Proteção de Dados. Normas específicas do setor, isso aqui é muito legal porque se a gente está trabalhando, por exemplo, com empresas da área de saúde ou do segmento financeiro, existem normas de segurança que trazem requisitos que precisam obrigatoriamente ser cumpridos. Então a gente precisa entendê-los e fazer com que o plano trate isso de forma prática, tá? Análise de vulnerabilidade, esse ponto aqui é muito crítico, tá, gente? A gente sempre faz análise de vulnerabilidade nos clientes para garantir que a gente entender o nível de risco que o cliente está exposto. E aí a gente poderia também estar trabalhando com pentest aqui, tá? Mas como o pentest ele é mais demorado e ele alguns momentos específicos ele pode trazer algum efeito colateral, como quebrar a aplicação ou disponibilizar algum serviço, a gente prefere trabalhar com análise de vulnerabilidade e a partir das correções, aí lá na frente a gente pode recomendar o pentest como um projeto adicional para o cliente, tá? A gente cria um diagrama onde a gente relaciona todos os processos, as aplicações e os ativos de TI. Então, a partir do macroprocesso de negócio do cliente, né, da cadeia de valor, a gente mapeia esses processos, verifica quais aplicações dão apoio a ele, quais itens, né, de infraestrutura de TI são dependentes. Então, a gente cria um diagrama realmente de dependência para saber se um determinado processo for acometido, quais aplicações, né, vão estar dando suporte a eles, precisam estar no ar e para essas aplicações funcionarem, quais são os recursos de TI que são críticos, né? E a partir daí a gente vai desenvolver os planos de continuidade e desastre, né? Com base na priorização desses processos. A estrutura da área de segurança, tá? Então é muito importante a gente entender se a empresa tem um setor de segurança, se a quantidade de colaboradores é suficiente, se ela precisa terceirizar algum tipo de serviço, né? Porque é mais em conta com o modelo de negócio que o cliente tem. A estrutura da segurança física também.
data center é protegido, tem controle de acesso, né? Tem biometria, tem câmera, ar-condicionado redundante. Então, toda essa parte de segurança física, né? A gente faz uma avaliação. A parte de inventário de ativos, tá? Por incrível que pareça, é muito comum a gente, durante essa fase de análise de vulnerabilidade, a gente descobrir coisas que nem o cliente sabia que tinha. Então, descobrir redes, descobrir dispositivos com IPs que estão lá na rede e ele não sabia que existia. Então, é muito legal a gente entender que o inventário precisa estar atualizado, né? Porque é a partir dele que a gente vai entender a minha superfície de ataque, o que eu preciso proteger. Então, esses inventários de ativos são realizados. A infraestrutura de rede, né? Serviços de rede e como esses serviços estão configurados. Toda a parte de controle de acesso e gestão de identidade, né? Como é que estão as políticas de senha, como é que está o controle de acesso das contas com privilégios elevados. Então, tudo isso precisa ser garantido. Gestão de software, né? Se o cliente desenvolve software, se ele tem uma política de desenvolvimento seguro, se ele faz análise de SAST, TAST, se os softwares são terceirizados, né? Como é que é feito o controle de acesso, como é que é feito a segmentação, né, de perfis dentro do software. A parte de gestão de mudanças, é muito comum os clientes não terem um processo de gestão de mudança formalizado. Isso traz muito problema de disponibilidade, né, de mudanças que a gente vai fazer no ambiente. Então a gente vai analisar e propor que esse processo seja reestruturado. Gestão de registro de auditorias, se o cliente faz ou não auditoria de segurança, né, e se não faz, a gente vai recomendar e vai descrever todo o processo como deve ser. E se ele faz, como é que as ações em relação às não conformidades, né, são executadas. Aqui na fase de 4 é o plano de gestão de risco. Então a gente vai escrever um plano de gestão de risco, onde a gente tem como entrada todos esses problemas ou oportunidades de melhorias que foram encontrados aqui no diagnóstico, tá? Então isso vai ser muito útil na hora que a gente for definir os controles que serão implementados e os projetos estruturantes também. Na parte 5 aqui, na fase 5, a gente tem a elaboração de políticas e diretrizes, tá? Então, se o cliente já tem, a gente revisa. Se ele não tem, a gente vai escrever junto com o cliente. Então, alguns exemplos aqui, né? Política de segurança da informação, política de privacidade, política de gestão de vulnerabilidades, que é importantíssimo, né? Porque uma grande porta de entrada aí de incidentes de segurança são atualizações que não são feitas corretamente. Então, a gente cria uma metodologia de gestão de vulnerabilidade, a gente define os processos e a gente testa isso junto com o cliente, tá? Recuperação de dados, né, toda a parte de backup, a gente cria os planos de recuperação contra desastres, plano de continuidade do negócio, gestão de contas, né, gestão de mudança, gestão de fornecedores, né, a gente tem visto aí vários incidentes acontecendo porque terceiros, né, não estão com nível de segurança adequado, então isso aqui é importantíssimo também. Aqui na fase 6, a capacitação, e ela vem nesse momento porque a gente já conhece o ambiente do cliente com todos esses assessments que a gente fez, a gente já previu aí quais são as políticas, né, que a gente vai precisar criar. Então agora a gente sabe exatamente quais são os treinamentos que a gente precisa dar para todos os colaboradores, né, para que a gente possa nivelar esse conceito de segurança e tirar aquela perspectiva de que o usuário é o elo mais fraco da cadeia, né? Eu diria que o usuário é o elo mais importante e não mais fraco, então a gente precisa cuidar bem dele. Aqui no item 7 é a definição dos projetos e planos de ação. Então aqui existe uma priorização com base na estratégia, tá? Para eu saber quais projetos precisam ser executados e a melhor sequência, né? Qual projeto eu executo primeiro, se tem projetos interdependentes, se tem algum projeto mandatório, né? Com base em alguma legislação até do próprio segmento do cliente, então a gente tem que correr com isso aqui. No módulo 8, a gente vai fazer análise de investimento. Então aqui na fase 8, a gente vai atrás de propostas e conhecer como o mercado trata cada necessidade, né? Então você vai ver coisas do tipo, o cliente precisa implantar um SOC, por exemplo. Esse SOC, ele vai ser um SOC baseado em software livre ou vai ter um SOC baseado em software proprietário? Esse SOC, ele vai ser composto por uma equipe interna no próprio cliente ou ele vai ser terceirizado? Hoje a gente já tem soluções aí de parceiros que utilizam, por exemplo, inteligência artificial para fazer toda a parte do nível 1 de atendimento do SOC, eliminando aí qualquer necessidade de ter pessoas lá fazendo triagem, aquele contato inicial, analisando falsos positivos, né? Então, tudo isso é analisado e o investimento é derivado a partir do escopo escolhido para cada solução que a gente vai sugerir para o cliente. No módulo 9, a gente faz a implantação dos controles, então todos esses projetos, todas as estratégias, os planos de ações que foram feitos, a gente vai, juntamente com o cliente aqui, né, corrigindo, implantando e vendo como isso está funcionando em termos de aderência, né, para não trazer efeitos colaterais para o cliente. E no módulo 10, aqui na fase 10, a gente vai definir os indicadores de desempenho. Então, como é que a gente vai garantir que o meu sistema, né, de gestão de segurança está funcionando de acordo com os requisitos? Então, vou ter alguns indicadores aí que precisam ser criados para que a gente possa acompanhar isso no dia a dia. Então, ao final, eu tenho lá o plano diretor de segurança. Eu costumo dizer que ele não é um documento impresso. Na prática, a gente nem imprime, tá, pessoal? Porque
Isso aqui é muito dinâmico e toda vez que houver uma mudança no ambiente, a gente tem que fazer uma retroalimentação para atualizar. Então é muito comum a gente criar sites, né, dentro de plataformas aí de gestão, né, de serviços web, para que a gente possa ter tudo no meio digital e a gente possa estar alterando e acessando de qualquer local para ter uma ideia de como está o andamento de tudo que a gente previu. Então, assim, só para a gente deixar claro, essa é a jornada de elaboração do Plano Diretor de Segurança da Informação. Uma coisa que vocês devem estar curiosos é quanto tempo isso aqui demora, né? Então, assim, com base em históricos, se a gente tem empresas de pequeno porte, a gente costuma fazer isso aqui em até 3 meses. Empresas de médio a grande porte, a gente pode levar 6 meses, 1 ano, tá? Então, depende muito do modelo de empresa que a gente está trabalhando. Bom, pessoal, então é isso. Essa foi uma descrição aí detalhada do nosso serviço de elaboração do Plano Diretor de Segurança da Informação. Se você ficou com alguma dúvida, se você quer interagir para conhecer melhor os nossos serviços, se você quer entender qual é o investimento, né, para criar um plano como esse, entre em contato, deixe uma mensagem que a gente vai ter o maior prazer de atender vocês. Um grande abraço e até a próxima.